Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas remotas e emergenciais. Sei que não é a situação mais ideal possível, mas é o que a gente tem para trabalhar aqui, então a gente vai estar trabalhando aí nessa disciplina nossa de concreto armado. O objetivo dessa aula de hoje de agora aqui é a gente fazer um breve apanhado geral de tudo que a gente já vinha vindo, né, no semestre. A gente teve lá umas 2, 3 semanas de aula, eu acho. E aí a gente vai agora então só fazer uma revisãozinha daquilo que a gente já viu em sala, para recapitular os neurônios aqui, já tem bom tempo que a gente está parado, para a gente poder dar sequência aí no nosso conteúdo, beleza? Então, vamos lá. A gente tinha visto, né, inicialmente, a gente teve uma aula sobre fundamentos do concreto armado, a gente viu algumas propriedades do concreto, viu como funciona direitinho, e depois a gente viu a parte de cálculo de armadura, da armadura de flexão, onde eu expliquei alguns conceitos. Eu vou trazer de volta aqui agora, então, os mais importantes que eu acho que são fundamentais para a gente dar sequência no conteúdo. E aí vocês podem pegar também os slides que foram passados, as aulas e tudo mais, dá uma lidinha lá, e tem muita informação lá para poder lembrar também, para ajudar a lembrar aí, beleza? Mas vamos lá então. Só colocar aqui para apresentar, aí beleza. A gente tinha visto, ó, o que é a flexão simples em uma viga, né? É definido como uma flexão sem força normal, tá? Então, como que funciona isso? Pensa aqui, ó, isso aqui é a nossa viga, tá? Nossa grande viga. E a flexão simples, ela é causada quando eu tenho somente uma carga aqui em cima, ó. Vendo que eu tenho aqui meus dois pilares apoiando um de cada lado, eu tenho carga aqui em cima, igual a gente estuda lá em resistência de materiais, eu tenho carga aqui, e quando essa carga ela vai atuar, a minha viga vai ter esse comportamento, ou esse, ou esse. No caso, se for uma viga em balanço, né, ou se for uma viga biapoiada. Então, é a flexão sem força normal. Ou seja, normalmente não tem um esforço de compressão. Se eu tenho um esforço de compressão, por exemplo, a gente vai ver lá em concreto 2, no cálculo de pilares, pilares ele está sujeito a momentos fletores e a esforço de compressão aqui, tá? No caso aqui da flexão simples, não, a gente está trabalhando só com flexão normal, tá? Normal, causada por alguma carga, beleza? Então, é esse tipo de flexão que a gente trabalha, principalmente em vigas. Ah, posso ter viga sujeita a uma carga de compressão? Posso, porque dependendo da disposição ali na estrutura com os pilares vai ter. Mas para o nosso cálculo aqui, manual, a gente não vai levar em consideração isso. Nas estruturas de concreto armado, são três elementos estruturais mais importantes: lajes, vigas e os pilares. E dois desses elementos, as lajes e as vigas, são submetidos à flexão normal simples, que é isso que eu acabei de falar aqui com a nossa espuminha didática aí, beleza? Então vamos lá. Tem muita importância assim para a gente. O objetivo é ser uma aula mais rápida. Vamos passar aqui para frente. A gente tinha visto, só colocar aqui, que quando a gente vai dimensionar uma estrutura, a gente se baseia em critérios de segurança. Lembram lá que eu falava? O que a gente faz? A nossa carga, né? A nossa carga, tudo que é carga, né? Peso em cima da estrutura, eu aumento. Então, eu vou considerar que eu tenho uma carga maior atuando. Então, eu aumento a carga, e minha letra está horrível, vou aprender a escrever com direitinho. E o que eu faço? Então, eu considero que eu estou usando uma carga maior e a resistência do meu material eu diminuo, tá? Diminuir a resistência. Por que eu faço isso? Para levar em consideração um monte de cagada que acontece aí nas nossas estruturas, né? Nas nossas estruturas, principalmente no concreto armado, né, moldado em loco, nunca sai do jeito que a gente planejou. O concreto nunca vai ter aquela resistência lá de projeto, então pode acontecer uma série de problemas aí. Então, basicamente, as nossas estruturas não caem fácil por causa disso. E o que a gente tem? Eu tenho, considerando aqui, ó, aqui esse gráfico aqui representa isso, ó. A resistência, toda vez, lembra que eu falei lá em sala? Toda vez que a gente tiver alguma coisa que é característico, por exemplo, uma parede em cima de uma viga, né? Uma paredinha, tem uma viga e aqui eu tenho uma carga de uma parede. Essa carga da parede com o peso dos blocos, igual tal qual ela é na realidade, né? Se essa parede ela pesa, sei lá,
600 kg por metro aqui e tal. O peso dela característico é o peso do bloco, lá, o peso dela próprio, tá? A gente representa pela letrinha K, sempre que for característico. Toda vez que eu aumentar, por exemplo, a minha carga, eu falei que eu vou aumentar o valor dela. Aí a gente representa por D. No concreto tem muito isso, né? A gente sempre vê D e K. Tudo que é K é característico. Tudo que é D já é de cálculo. Ou seja, ou foi majorado no caso das cargas, ou foi minorado no caso das resistências. Porque se eu tenho, por exemplo, um concreto, eu falo que o meu concreto ele vai ter a resistência característica dele de 25 MPa, por exemplo. Só 25 MPa. Essa resistência eu não vou usar ela no concreto. Eu vou adotar uma resistência um pouquinho menor. Eu vou diminuir essa resistência. Então, aumenta a carga e diminui a resistência. Para me minimizar o máximo possível a chance disso aqui dar problema, isso aqui cair, tá? Então, no estado limite último, lembram? A gente tem dois estados limites. Estado limite de serviço, estado limite último e estado limite de serviço. O estado limite último a gente menciona para não cair. É ali que eu quero, meu negócio tem que ficar em pé. No estado limite último, a gente pega a nossa resistência dos materiais e divide ela por um coeficientezinho aqui que é um gama M. No caso do concreto, esse coeficiente ele é 1,4, tá? No caso do aço, então eu pego a resistência do meu concreto, no caso dos 25, 30 MPa que for, e divido pela resistência pelo nosso gama M aqui, que é o coeficiente de minoração. No caso do aço, eu pego a resistência do aço e divido por 1,15. Por que que o aço eu divido por um valor menor? Porque o aço ele é trabalhado em uma indústria, tem maior controle tecnológico, qualidade. Então, a chance desse aço vir chegar para mim na minha obra com resistência menor do que aquela que ele deveria ter é muito menor, tá? E aí, olha só, deixa eu passar demais não. No nosso concreto, lembram lá do nosso diagrama de tensão e deformação do concreto, como que a gente trabalhava ele? Nós temos, no nosso diagrama, nós temos aqui, esse em vermelho aqui, ó, eu tenho que o meu concreto, quando eu aplico uma carga, quando eu aplico uma carga, lembra lá que a gente viu sobre o módulo de elasticidade nas nossas aulas? Tem que dar uma revisadinha que não dá para mim ver tudo aqui também. Mas se eu tenho um corpinho de prova e eu aplico uma carga nesse danado aqui, o que vai acontecer com ele? Ele tende a acontecer esse comportamento aqui, né? Ó. Ele tende a vir aqui, ó, a diminuir e a dar uma largadinha. Então, eu tenho uma variação aqui, um deltinha de deslocamento, certo? Então, quando a gente pega, lembra do conceito de tensão, que é uma força sobre uma área? Então, quando a gente pega e aplica uma carga nele, esse material se deforma. E a gente viu que dependendo das propriedades do nosso material, do módulo de elasticidade, sugiro novamente vocês voltarem nos slides e lerem, ele vai deformar mais ou menos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Então, eu tenho uma tensão. Eu tenho uma tensão atuando e uma deformação específica. Mais tensão, mais deformação, menos tensão, menos deformação. E aí, nessa premissa aqui, nessa vertente, a gente tinha lá aqui, vou pegar outra cor diferente dessa que está no quadro, pega esse verde aqui. E eu tenho um patamar aqui, ó, até 0,5 FCK, da resistência característica. Eu tenho, na minha tensão atuante, eu tenho um patamar aqui, ó, que ele é elástico. Essa linha aqui, ó, é elástico, ou seja, eu aplico uma tensão e ele deforma X. Se eu dobrar essa tensão, ele deforma 2X. É linear, tá? Essa relação aqui. Na verdade, eu queria trabalhar com vermelho aqui, perdão. Esse azul eu vou explicar agora. Pensa nesse vermelho aqui, que é o característico. Aí eu tenho um trecho aqui que vai de 0,5 FCK até o FCK propriamente dito, que é a resistência característica máxima do meu concreto, é o quanto ele consegue suportar, em que eu tenho um trecho curvo, ou seja, não é mais linear. E aí, a partir do FCK aqui, se eu aumento muito a carga, o nosso concreto ele entra num estado de plastificação. O que isso quer dizer? Que eu aplico uma carga, ele se deforma, ele não consegue voltar à configuração original dele, então ele vai plastificando aqui, plastifica até chegar num ponto aqui em que ele deforma. A gente tem esse valorzinho aqui, que é a deformação última do meu concreto, onde ele rompe, tá? Isso pensando no concreto, trabalhando com as resistências características. O que é importante aqui então? Que a gente viu lá no slide anterior, que a gente pega a resistência, a gente tem FCD, né, que é FCK dividido por 1,4. Então, com base nesse FCD, eu tenho tensão de cálculo, e se eu divido, eu tenho resistência de cálculo,
E se eu divido ele por 1.4, eu tenho a resistência característica, eu divido por 1.4, eu vou ter o FCD, que é a resistência de cálculo, perdão, tá? Então, eu tenho tensão característica e eu tenho tensão de cálculo, né? A minha tensão característica é causada pela resistência característica, né? Que é a força sobre a área, e a minha tensão de cálculo é causada quando eu uso aquele coeficiente de minoração. Mas aqui no caso do concreto, a minha tensão de cálculo, não vai ser simplesmente FCD. Não vai ser FCD tal qual está aqui atrás, ó, tal qual está aqui, ó. Não vai ser simplesmente a minha tensão característica dividida por 1.4. Eu vou pegar a minha tensão, que já está minorada, e vou diminuir ela mais um pouquinho. Ou seja, esse FCD já é lá. Pensa lá que o meu concreto tem FCK igual a 25. O meu FCD já é esses 25 dividido por 1,4. Então, por que eu vou usar 0,5 desse valor aqui, que já é um valor mais pequeno ainda, né? Por que a gente faz isso? Só lembrando o que a gente disse na sala, devido a essa paradinha aqui, ó, a esse cara que previu isso e modelou, esse modelo matemático deveria ser assim, o efeito Rush. O que isso quer dizer? Esse 0,85 que a gente usa, da onde que ele sai, né? Primeiro, ele sai de alguns parâmetros. Da onde o que eu uso para chegar nele? Primeiro, tem um coeficiente aqui, ó, 0,75. Então eu vou diminuir 25% da resistência do meu concreto. Por que eu vou fazer isso? Para levar em consideração que o concreto na obra ele resiste menos. É muito diferente eu pegar o meu concreto no laboratório, numa situação completamente ideal, moldo o meu corpo de prova, coloco numa solução saturada, ou coloco numa câmara úmida. Ali ele vai passar por um processo de cura. Depois de 12 dias ou 14 dias, na idade que eu vou fazer o ensaio. Lá na obra a gente não tem esse controle, tá? A gente não consegue, por exemplo, coloquei meu concreto na viga lá e o pessoal não faz nem a cura daquele concreto, né? A situação são realmente adversas, tem o sol quente o dia inteiro. Então, o meu concreto na obra ele tende a resistir menos, então por isso que eu diminuo 25% da resistência dele. E também para levar em consideração o efeito da fluência sobre o carregamento permanente. Lembra quando a gente falou lá atrás um pouquinho sobre fluência? O que é a fluência? A fluência é, se eu tenho aqui uma viga, e em cima dela eu tenho uma parede, que vai ficar aqui o tempo inteiro, quase que a vida útil toda dela, essa carga, ela vai promover, aqui nessa minha viga, ela vai promover algumas deformações ao longo do tempo. Essa carga é uma carga permanente, ela vai estar aqui, lembra que a gente viu, né? Carga permanente. Quase que a vida... Só se um dia eu for fazer uma reforma eu retirar, mas é uma situação esporádica. Então essa parede ela vai estar aqui e ao longo do tempo, quando passar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a minha viga ela tende a deformar. Imediatamente ela deforma devido ao peso próprio, esse peso que tem aqui. Só que devido a essa carga estar atuando ali o tempo inteiro e ela nunca sair, a viga vai ficando cansadinha. Ela vai, ficando cansadinha, tadinha. E aí essa deformação ela vai aumentando aqui, ó, ao longo do tempo. Opa, sabia que dava zoom. Ou ela vai aumentando aqui ao longo do tempo, tá? Como é que tira os zooms aqui, meu Deus? Agora nem sei mais o que eu fiz aqui. Ferramenta. Aí voltei. Ó, interessante. Ao longo do tempo, tá? Opa, pegando aqui o teco aqui, tá vindo errado. Então, essa deformação que ela vai ter aqui, esse deltinha, ao longo do tempo, devido a essa carga permanente, que vai fazer que a gente chama esse efeito de fluência, tá? A gente tem que levar em consideração isso, inclusive a gente calcula isso quando a gente está calculando deformação nas vigas, tá? Outro coeficiente é esse aqui, ó, 0,95. E o ensaio de laboratório não representa 100% a realidade da obra, porque como eu falei, são condições ideais no laboratório que na obra não acontece. Tá, então eu multiplico isso por isso. E esse 1,2? Você está falando que então meu concreto aumenta a resistência. Sim, o concreto naturalmente ele tende a aumentar a resistência ao longo do tempo. O concreto ele pode ganhar até 20% aqui de resistência ao longo do tempo. Então, se a gente meu concreto lá na obra, se ele está com 20, daqui 30 anos, né, ele vai ganhando ao longo dos anos. Nos primeiros anos ele ganha mais, mas depois ele tende a se estabilizar. A curva é mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Ganha resistência. A gente tem um gráfico aqui, ele ganha resistência aqui. Aqui o nosso F, resistência, aqui dias, tá? Ele ganha resistência de velocidade, depois ele tende a ir aumentando esse comportamento aqui até um ponto que estabiliza. Mas, então,
Quanto? Em torno de 20%. Então, esse 0,85 saiu daqui, tá? A gente vê esses valores, eu gosto de mostrar, porque isso aqui, às vezes a gente vê, pá, pô, de onde saiu esse porra desse... Falando palavra. De onde saiu esse 0,85 aqui, né? A gente fica sem saber de onde ele saiu. Mesma coisa no aço, tá? No aço, a gente tem o diagrama de resistência característica, aqui dado por vermelho, tá? E a gente tem aqui o FSD, que seria a resistência aqui no nosso aço, caso de tensões, a tensão de cálculo, que é ignorada por esse coeficiente aqui, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho no meu aço, não muito, porque o aço é um material industrial. Aí, como eu tinha falado, nós temos então os estados limites do concreto. O estado limite último, o estado limite de serviço. Limite último para não cair, eu não quero que o negócio caia, o bagulho tem que ficar em pé. E o estado limite de serviço, que tá, ficou em pé, agora tem que analisar uma outra coisa. Está relacionado ao conforto do usuário, a evitar patologias, que é o estado de abertura de fissuras. Lembra que a gente comentou que uma viga não é que ela não pode fissurar, é que ela vai fissurar, não tem como a gente fugir disso, mas eu não quero que ela fissure muito, a valores muito elevados. Esses valores são dados pela NBR 6118, dependendo da classe de agressividade ambiental, porque se eu tiver num ambiente muito agressivo, ataque de cloreto, região marítima, a minha fissura ela tem que ser pequenininha, porque não pode entrar agente agressivo ali para prejudicar o meu aço, tá? E o estado de deformações excessivas, que está muito relacionada a deformação da viga mesmo. Eu não posso chegar, por exemplo, no ambiente, olhar para cima e ver que aquela barrigona lá tá fazendo na viga. Você, porra, aquilo ali vai cair. Aí o que ela passa de deformação para o usuário, passa uma certa insegurança. Além de que, se eu tenho muita deformação, eu posso prejudicar elementos, né? Se eu tenho uma viga que ela tem aqui em cima dela uma alvenaria, e essa viga ela se deforma muito aqui, ó. O que vai acontecer com essa alvenaria aqui? Ela vai fissurar completamente. Então eu tenho que evitar por causa disso, tá? Tem os parâmetros de norma que a gente vai seguir. Beleza. E aí lembra o que a gente viu? A gente fez até alguns exercícios sobre... Vou tomar minha aguinha aqui. Sobre combinações, né? Por quê? Lembra que a gente tem carga característica e nós temos as cargas variáveis, as cargas acidentais, tá? O que é carga característica? Carga permanente, né? A gente tem peso próprio de uma viga, ele vai sempre existir, não tem como eu tirar ele. O peso de uma parede que vai estar em cima dessa viga. O peso de uma laje, né? A reação de apoio de uma laje que descarrega nessa viga. O contrapiso. Isso são cargas que vão estar ali o tempo todo atuando. Então, são cargas que não tem como eu tirar. Agora, imagina numa sala de aula, né? Imagina que eu estou projetando na escola e numa sala de aula. Ora essa sala de aula tem alunos, ora essa sala de aula não tem alunos. Então, são cargas móveis, né? Cargas variáveis. O vento. Ora eu tenho vento atuando na estrutura, ora eu não tenho vento. Então, por isso que existem as combinações. Critérios de segurança, a gente tem as combinações para algumas situações que a gente quer verificar. Por quê? Porque para não cair, eu considero as minhas cargas atuando tudo ali. Mas para combinação em serviço, que é para deformação e fissura, eu não vou considerar essa carga tudo, porque a probabilidade disso acontecer ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Não que seja muito pequena, mas a possibilidade de acontecer, por exemplo, tá a carga permanente. A minha sala de aula tá cheia. Cheia. E cheia, quando eu falo cheia, é muito cheia, porque se a gente considera, por exemplo, 200 kg por metro quadrado de carga acidental, é que vai ter que ter ali exatamente naquele ponto 200 kg. Ou seja, cada metro quadrado tem que ter 4 sacos de cimento, isso na sala inteira. Tá? Essa situação é uma situação com a probabilidade de acontecer reduzida, digamos assim. O vento, a maior rajada de vento, da pressão de vento que eu considerei na minha estrutura, acontecendo ali ao mesmo tempo que a minha sala está cheia. Então, por isso que a gente trabalha com combinações, tá? E para cada situação que a gente quer analisar, se é fissura ou se é flash, a gente tem um tipo de análise diferente. Então, a gente tem as combinações aqui permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras, que a gente chegou até a fazer um exercício em sala sobre isso. Quando é favorável, quando é desfavorável para a estrutura, lembram disso? Dá uma revisadinha no caderno aí que vocês vão encontrar, tá? Só para a gente lembrar por que existem essas combinações, tá? Aí aqui é aquela coisa que eu vou até passar mais adiante. O que é carga permanente, o que é carga variável, o que é excepcional.
bidimensional, né? E aqui, ó, a gente fez alguns exercícios. Essa aqui é uma tabela que eu peguei, ela é mais resumida da norma, tá? A norma tem mais parâmetros, mas, por exemplo, para o estado limite último, as combinações que a gente usa é a normal. Eu vou considerar tudo que está atuando na minha estrutura, tá? E aí, eu tenho, por exemplo, o somatório de um gama G aqui, que é o coeficiente de majoração das cargas devido a vezes a minha carga permanente característica, mais um outro gaminha vezes a minha carga variável 1, mais um somatório aqui da minha carga, da minha segunda carga variável, vezes um psi0 aqui, lembra desse coeficiente de minoração, que depende lá do tipo de edificação que eu estou trabalhando, do tipo de edificação, que é com alto índice de ocupação de pessoas ou não. A gente tem que olhar lá na norma, tá? Que é aquilo que a gente já viu nos slides que eu já enviei para vocês. E a minha segunda carga variável, por exemplo, se eu tenho carga variável, dois tipos de carga variável aqui, se eu tenho uma carga acidental variável de pessoas e se eu tenho também uma carga de vento, por exemplo. Então, a gente considera essas combinações aqui, tá? Em geral, vias de regra, edificações um sobrado, alguma coisa assim, e olha lá ainda, porque essas edificações aí de alto padrão e tal, tem que considerar o vento sempre, mas uma edificação convencional, sem grandes balanços, sim, pequena, dois pavimentos, eu posso adotar, que é o que a gente vai adotar aqui calculando manualmente, né, também mais complicado, considerar fazer um monte de comparações, mas eu posso considerar então carga acidental, tudo que é carga acidental, e carga permanente aqui e multiplicar pelos seus coeficientes, que é 1,4, tá? Então eu majoro tudo, tá? Basicamente. Se eu tiver mais outros tipos de cargas acidentais, eu vou fazer as ponderações por esse psi0 aqui, tá? E para estado limite de serviço, a gente tem as combinações permanente, quase permanente, frequente e rara, tá? Permanente é só peso próprio, quase permanente eu tenho esse coeficientezinho aqui que é o psi2 de 0,3, mas ele pode mudar, a gente não pode assumir como único para sempre esses valores aqui. Ah, é 0,3, 0,3, 0,3, aí você vai dimensionar um tipo de edificação totalmente diferente e o 0,3. Tem que olhar na norma, por isso que eu insistia na sala de aula, para que vocês tivessem a norma em mãos e sempre olhem na norma, tá? Combinação frequente, aí o psizinho que já passa 0,4, mas isso pode variar, tá? Mas então, só para a gente relembrar o que são essas combinações, ok? Acho que vou repetir esse slide aqui no começo. A gente tem de aula aqui, 22 aqui, então dá para me falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. A gente precisa entender agora, então, feito isso, feita essa recapitulação, e isso aqui também já é relembrando tudo que a gente já viu em sala, presencialmente. Pensando em uma viga de concreto armado, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu estou apontando para o meu slide aqui como se vocês estivessem vendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é os estádios de deformação do concreto. É a forma que o meu concreto se comporta à medida que ele é sujeito a algum tipo de carregamento, ok? E aí pensando inicialmente no concreto puro, concreto sem armadura nenhuma, tá? Só o concreto por si. O que ele consegue resistir? Como é que funciona esse comportamento dele? Então imagina que a gente tem aqui agora uma viga aqui de concreto armado, tá? Submetida a duas forças concentradas. Uma força de cá, uma força de cá, força P, tá? Imagina que essa viga é bem apoiada, tá? E a gente tem então os estádios de deformação desse nosso concreto. Ah, beleza? O que eu quero aqui? Passei demais aqui. Só para eu recapitular o que eu tinha colocado nesses slides, que nem eu me lembro mais direito. Tá de 1, 2, 3, beleza. Então imagina que eu tenho essa viga aqui e eu aplico esses carregamentos aqui, ó, tá? Aplico o carregamento. Eu começo a aumentar gradativamente o valor desse carregamento, tá? Eu estou aplicando o carregamento aqui e aí começa, à medida que eu aumento o valor dessa força, vão começar a surgir na minha peça fissurinhas. Fissurinhas. Onde vai surgir essas fissurinhas? Essas cargas estão aqui, mas nas regiões centrais aqui. Por que aqui? Porque, lembram lá, o nosso concreto ele resiste muito bem à compressão e muito pouco à tração, certo? Então, aqui, ó, comecei a aplicar a carga, uma carga aqui, outra carga aqui. A minha viga começou a fletir,
Ó, ou seja, eu comecei aqui, ó, a minha carga está pequenininha, só comecei a deformar aqui. Essa região mais central aqui começa a tracionar, começa a alongar, dá para vocês verem pelos quadradinhos aqui. E aqui em cima começa a comprimir, é a forma que o concreto trabalha na viga bem apoiada. Então, bem aqui, ó, nessas regiões centrais vão começar a surgir fissuras, pequenas fissurinhas. Aí se eu pego essa viga, apliquei a carga pequenininha, se eu fizer uma seção aqui partir, aqui vai estar fissurado, vamos voltar aqui para a apresentação. Bem aqui, ó, vai estar fissurado, tá? E aqui não, se eu fizer uma seção, um corte, então na seção AA, eu tenho aqui, ó, meu diagrama do concreto, tanto de deformação quanto de tensões. Eu tenho o quê? Eu tenho que, se eu essa parte aqui, ó, essa parte inferior aqui, o meu concreto, ele está sofrendo atuação de uma força de tração ainda menor do que o meu concreto consegue resistir, então eu não tenho fissuras. Então, nesse ponto aqui, tanto a minha deformação quanto o meu estado de tensões, eu posso levar em consideração a contribuição do concreto para poder resistir. Por quê? Porque o concreto ainda está com a resistência à tração maior do que está atuando nessa seção aqui. E aqui em cima eu tenho uma compressão que se dá de forma linear também, ok? Beleza, então não tem fissuras. Nessa região aqui onde surge... Essa região que não tem fissura no meu concreto, a gente chama de estádio 1. O meu concreto consegue resistir aos esforços de tração e compressão que estão atuando na peça. Porque os esforços de tração são menores do que a resistência à tração do meu concreto, que é pequenininha, mas que tem um pouquinho. Aqui no meio, a gente já chama de estádio 2. Por quê? Porque aqui embaixo, o meu concreto fissurou. Se ele fissurou, aqui nessa região, olha só, o meu concreto já está com resistência, o esforço de tração que está atuando aqui, ele já é maior do que o que o meu concreto consegue resistir. Então aqui eu desprezo a parte inferior desse diagrama do nosso concreto. Por quê? Porque o meu concreto não consegue resistir à tração. Então eu vou ter que ter um elemento aqui para resistir essa tração, que resista à tração, que no nosso caso a gente viu que é o aço, tá? Então estádio 2, dessa forma aqui. E aqui em cima, a gente tem as tensões atuando, já formando aquele diagraminha mais parabólico aqui. Lembram lá do nosso diagrama, do nosso gráfico? A gente tinha aqui uma reta, né, até 0,5 do FC aqui. Depois ele dava uma curvinha e depois desse ponto aqui ele vinha reto. Pensa que isso aqui seja reto, tá? Até atingir a deformação específica última. Esse gráfico aqui, a gente está nessa nossa região aqui, ó. Mudei para verde, não ficou? A gente está nessa região ali, tá? Nessa região onde ele deforma e ele está deformando aqui, mas ainda não atingiu a plastificação. Então, estádio 2, eu estou num patamar que as minhas tensões de compressão no meu concreto, elas atuam de forma meio desproporcionais. Então aqui, ó, tem uma viga que ela está praticamente aqui, ó, boa parte aqui no estádio 2 e um pedacinho aqui também pode estar aqui na ponta ainda no estádio 1 e aqui todo no estádio 2, tá? E aí a gente tem esse comportamento aqui, estádio 2, ok? E aqui são algumas características de cada um dos estádios. Eu vou passar mais rápido aqui, porque vocês conseguem ler no material, tá? É só para a gente entender. Estádio 1, ó, início do carregamento, tensões normais, sugestões de baixa magnitude, não há fissuras visíveis, termina quando a seção fissura. São características importantes, termina quando a seção fissura aqui, ok? Estádio 2. Aí, ó, a contribuição do concreto tracionado deve ser desprezada. Por quê? Porque eu já tenho tensões de compressão atuantes maiores que a do concreto, tá? E, olha só, fissuras de tração na flexão do concreto são visíveis, então eu tenho fissuras visíveis. Serve para verificação de peças em serviço, tá? Que a gente vai usar o estádio 2. Termina com o início da plastificação do concreto comprimido. Então, ó, a gente está no estádio 2, a gente está nessa região aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Aqui começa a plastificação, começa aquele ponto sem volta. Meu concreto vai e não volta mais, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho um diagraminha ainda que é linear, tá? Eu acabei falando errado anteriormente, mas o diagraminha aqui ainda é linear. E no estádio 3, olha só, zona comprimida começa a plastificar. Então aqui, ó, eu tenho tração e aqui eu tenho uma compressão no estádio 2. Só que essa compressão aqui, ela não tem ainda uma magnitude muito grande, tá?
Então, a minha compressão aqui, se eu tirar ela, minha peça consegue voltar ao normal. Isso no estágio 2, tá? Já no estágio 3, eu entro nessa fase de plastificação. Por quê? Porque eu começo a ter muita tração aqui, eu vou ter que ter muito aço, e a minha compressão em cima fica muito grande, tá? Então, já é aqui, ó, se a gente voltar para a nossa espuminha aqui, eu já estou com um comportamento assim, ó, muito assim. Eu tenho muita tração aqui, então eu tenho muita fissura aqui embaixo e muita compressão aqui em cima. Essa compressão aqui em cima, ó, começa a plastificar o meu concreto. Se a compressão aqui em cima é pequena, vai e volta, vai e volta. Se eu aumento demais essa compressão, devido a ter uma tração muito grande aqui, se essa compressão aumenta muito, a linha neutra aqui tende a subir, eu tenho muita compressão aqui, e aí o meu concreto começa a plastificar, entrar nesse ponto aqui da curva, entrar nessa região aqui de plastificação, tá? Estágio 3, ok? Estágio 3. Então, olha só. Aqui, ó, estágio 1. Aqui estágio 1. Estágio 1. Eu tenho tração e compressão no meu concreto, a minha peça consegue resistir bem aos dois tipos de esforços. Aqui eu tenho estágio 2, ou seja, eu tenho a minha peça já está fissurada, então eu tenho que ter o aço aqui para conseguir resistir a esses esforços. Aqui em cima eu tenho um esforço de compressão, mas eu estou naquela região que não é linear, mas a minha peça consegue resistir bem a esse esforço. Eu não entrei ainda no patamar de plastificação, e eu tenho tensões de compressão lineares aqui. Estágio 3, o mais crítico de todos, tá? Eu tenho ainda muita fissura aqui, tem que ter bastante aço, e eu tenho o meu comportamento daquele diagrama parábola retângulo, ó, aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é esse cara aqui que a gente tinha desenhado, tá? É esse comportamento aqui, ó, tá? É esse comportamento aqui. Até entrar aqui numa região, nessa região aqui, ó, que ocorre a plastificação do nosso concreto. Ou seja, o concreto vai para um estado de ruptura, ok? E aqui a gente tem, então, um diagrama pensando numa viga biapoiada, com carga distribuída. Eu tenho aqui, bem aqui, ó, onde as minhas tensões de tração, ou seja, onde meus momentos fletores positivos são pequenos, eu tenho essa configuração aqui. Onde eu tenho aqui um esforcinho um pouquinho maior, tem essa configuração aqui. E onde eu tenho essa região aqui, ó, eu tenho essa configuração aqui. E aí eu tenho os limites do estágio 1 para o estágio 2, do estágio 2 para o estágio 3, tá? Beleza. Conhecido isso, qual estágio que nós usamos para dimensionar a nossa peça, para dimensionar a armadura? Estágio 1, estágio 2 ou estágio 3? Nós usamos o estágio 3, porque para não cair, nós queremos tirar o máximo de proveito do nosso material. A gente quer usar o que ele conseguir aguentar, tá? Para não cair, a gente dimensiona a nossa peça, então, no estágio 3, considerando o nosso diagrama parábola retângulo, perfeito? Para verificar depois nossa peça em serviço, que é aquela análise que vai fissurar muito, que vai deformar muito, a gente já usa o estágio 2, tá bom? Algumas hipóteses básicas para cálculo aqui, ó. Concreto até C50 a gente tem as deformações aqui específicas do concreto variando de 2 por mil até 3,5 por mil, e a deformação da armadura aqui até 10 por mil. Isso aqui vai ser interessante para a gente fazer uma análise de domínio de deformação, que é após essa primeira análise nossa aqui, que é um comportamento diferente, que isso a gente não viu em sala de aula e eu vou explicar para vocês, provavelmente aí na aula ao vivo, tá? Então, entendido isso, a gente parte agora então para o equacionamento, né? Eu já entendi o que são os estágios. Eu tenho 3 estágios e que para dimensionar a minha armadura eu vou usar o estágio 3. Agora a gente vai para as hipóteses básicas de cálculo. Qual que é equacionamento? Da onde saiu isso? Como que funciona? Então imaginem que essa aqui é a nossa viga. Nossa viga, tá? Aqui embaixo eu tenho onde vai ser o posicionamento da nossa armadura, tá? Imagina que essa viga aqui, ela vai estar... Opa, passei muito. Ela vai estar aqui, onde eu vou ter aqui uma parte onde eu vou ter deformação, e eu vou ter tração, e aqui em cima eu vou ter a linha neutra. Lembra lá da linha neutra, né? A linha neutra é onde não tem esforço nenhum. A gente tem a linha neutra. A linha neutra, ela está a uma certa altura aqui, ó, que a gente chama de x, tá? Essa altura aqui a gente chama de x. Valor aqui é a posição da linha neutra. É a direção aqui da nossa fibra mais comprimida até onde eu tenho atuação de esforço nulo aqui nessa região. Aqui eu tenho, então, atuando deformações por compressão, que vai até 2,5 por mil aqui.
E aqui deformações de tração na minha peça. Provavelmente o aço, nesse caso aqui, o aço vai ter que resistir. O nosso diagrama, nossa configuração, a gente viu lá que ele tem esse jeitão aqui. É um diagrama que a gente chamou de diagrama parábola retângulo, no qual a tensão de compressão atuante aqui, ela se limita, a gente tem que fazer com que ela se limite a 0,85 FCD. Esse 0,85 a gente viu que é devido àquele efeito Rush lá atrás, tá? Tá, mas o que acontece? Aqui deformações e aqui tensões. Em engenharia, engenheiro não gosta muito de parábola, a gente gosta de um negócio mais quadrado, mais retangular, tá? Então, o que a norma nos fala que eu posso fazer? Para mim trabalhar com esse diagrama dessa forma aqui, ó, parábola retângulo, ia ficar um pouco demasiadamente complicado. A norma ela nos fala o seguinte, então, tá, esse diagrama aqui, você pode substituir ele por como se fosse, pode adotar como se fosse um retângulo aqui, ó. Você pode considerar ele como se ele fosse esse retângulo aqui. Porém, você não vai usar mais, então, aqui, a linha neutra como sendo até x. Você vai limitar ela a 0,85x. Você vai chamar ela de y. E aí eu posso adotar esse diagrama aqui como se fosse um retângulo, que é mais fácil para mim trabalhar, tá? Isso a norma nos fala, ok? Beleza. Então agora é que vem aqui da onde vai sair a nossa equação, nossa fórmula. Imagina que eu tenho uma peça, uma viga, essa aqui é uma seção transversal de uma viga, um corte, tá? Onde eu tenho aqui uma área comprimida, eu tenho aqui a área comprimida, o concreto resiste bem. Eu tenho aqui a área tracionada, onde eu vou colocar minhas armaduras, tá? A minha viga, ela tem uma altura H, e uma largura BW aqui, ok? Tudo bem? Beleza. Eu tenho agora, então, aqui, imagina que nessa minha viga surge um momento fletor. Imagina que essa viga é uma viga bem apoiada, tem uma carga em cima, surge aqui, então, esse nosso momento fletor aqui, ok? Esse momento atuando aqui, que faz com que sofra tração aqui embaixo e compressão aqui em cima, tá? Beleza. Aqui nós temos, então, ó, a linha neutra. Abaixo dessa linha aqui, ó, daqui para baixo eu tenho só tração e daqui para cima eu tenho essa região de compressão aqui, tá? Ok, e aqui eu tenho a armadura. Uma variável importante que vai surgir aqui para a gente agora a gente chama de D. Esse D aqui, ó, esse Dzinho, a gente chama ele de altura útil da minha seção. A altura de cálculo que eu vou considerar não é o H total da viga, mas sim um Dzinho que é a altura útil. Que altura é essa? Esse D, ele vai do centroide da armadura tracionada, ou seja, do CG aqui dessa peça, tá? Desse ponto aqui do CGzinho, da nossa armadura, até a minha região lá em cima mais comprimida, ok? Então, esse aqui é o nosso, que a gente chama de D, altura útil. E o que sobra aqui para baixo, a gente chama normalmente aqui, eu não coloquei, mas D', tá? Isso no caso da nossa viga aqui, pensando na nossa viga bem apoiada, ok? Então, beleza. Então, eu tenho o D, que é a altura útil. Muito importante esse valor. Outro ponto interessante é que a nossa linha neutra, que era x, né, que até aqui embaixo, na consideração de diagrama parábola retângulo, ele vira 0,8x, dado por aquele y. Y é igual a 0,8x, tá? Que é essa altura aqui. E aí eu substituo aquele diagrama que era parábola retângulo por simplesmente um retângulo aqui, tá bom? E aí, na nossa peça, né, o que acontece? O nosso aço está tracionado. Ele está tracionado devido à atuação desse momento fletor aqui, ó. Se ele está tracionado, eu tenho uma resultante aqui de tração a partir do centroide desse aço. E o meu concreto, ele está comprimido. Ele está comprimido onde? Em toda essa região aqui, ó. Em toda essa região aqui, toda essa área. E a gente viu que a gente substituiu por uma areazinha para trabalhar com o diagrama parábola retângulo de 0,8x. Então, eu tenho as tensões atuando aqui, ó, em toda essa altura de 0,8x. E eu posso substituir por uma resultante do concreto, chamada de RC, ok? Bem no centroide aqui dessa área. Região comprimida, resultante. Então, eu tenho resultante de tração e resultante de compressão. A distância entre essa força de compressão e essa força de tração, a gente chama ela de Z, que é um braço de alavanca. Isso daqui, ó, uma força para um lado, uma força para o outro, uma distância, isso aqui é um binário lá da mecânica, tá? É um binário, tá?
E para que ocorra o equilíbrio, nessa seção, o momento solicitante deve ser equilibrado por um momento vetor resistente, tá? Então, eu tenho uma resultante de compressão, uma resultante de tração e uma distância Z, que é igual a D menos 0,4x. Por quê? D vai do centroide da armadura até aqui em cima, tá? Isso daqui é 0,8x. Então, olha só. A minha resultante do concreto, ela está aqui, ó. Aqui, isso daqui vale 0,4 e isso daqui vale 0,4x, perfeito? Que é a metade de 0,8x. Então, se eu pego D e tiro esse 0,4x, D menos 0,4x, eu tenho Z, que é esse braço de alavanca aqui, formando esse binário, tá? Ok. Então, aqui a gente tem, cruz para cá o desenho. O que a gente tem que fazer? Eu sei que tensão é força dividido pela área. Força dividido pela área. Então, só passando para o outro lado aqui, força é a tensão vezes a área. Força é a tensão vezes a área, tá? Ponto. Resistência materiais básicos, isso daqui. Aqui, o que é a minha RC, resultante do concreto? RC é uma força. Força não é tensão vezes a área? Qual que é a minha tensão? A minha tensão é 0,85 FCD, que é daqui, ó, daqui de trás, ó. A minha tensão máxima atuante é 0,85 FCD, que eu posso considerar. Lembram disso? Então, a minha tensão, essa tensão aqui é o 0,85 FCD. E a minha área? A minha área é essa área comprimida aqui, só que levando em consideração o 0,8x. Então, eu tenho 0,8x vezes a altura, que é a minha altura, e eu tenho uma base, que é a largura da minha viga, que é o BW aqui, ó. Então, eu tenho uma área de compressão aqui, ó. E não é essa área toda, porque eu estou considerando a linha neutra. Eu estou pegando a área desse 0,8x, que a gente substituiu para não levar em consideração o diagrama parábola retângulo e levar em consideração só o retângulo que a norma nos permite. Então, seria a área aqui, ó. A minha viga, uma áreazinha aqui, ó, que é 0,85x vezes BW. Então, a minha resultante do concreto, a minha força resultante é dada por essa expressão. Isso aqui eu posso chamar de equação 1, ok? A minha resultante de tração é a minha resultante do aço, né? A tração, é a tensão do aço vezes a área. Qual que é a tensão do aço? A tensão do aço é a tensão de escoamento. Tensão a qual o meu aço começa a escoar. Tendo em vista que o comportamento do aço é assim. Então, a minha tensão de escoamento está aqui. Que tensão é essa? É a tensão de escoamento do aço. Da onde eu tiro isso? Propriedade do material, tá? Se for ACA50 é um, se for ACA60 é outro. Propriedade do material, tabelado, ok? Tensão de escoamento do aço. E a área? A área da minha barra. A área da minha barra. Se for uma barrinha de 10 milímetros aqui, ó, eu vou calcular a área dela. E d ao quadrado sobre 4. Simples assim. Essa equação a gente chama de equação 2. E aí a gente pode fazer um equilíbrio de forças nesse caso aqui. Pode não. Deve, né? Por quê? Porque esse sistema tem que estar em equilíbrio. Esse sistema tem que estar em equilíbrio. Não existe outra forma disso aqui funcionar, senão esse sistema aqui está em equilíbrio, esse binário funcionar perfeitamente. Então, o somatório das forças tem que ser igual a zero. No caso, então, a minha resultante de tração menos a resultante de compressão tem que ser igual a zero. Ou seja, a minha resultante minha resultante do concreto tem que ser igual à resultante do aço. E aí, a RST é igual a RC. Eu chamo de equação 3. Feito? Outro ponto importante é que a gente pode fazer um equilíbrio de momentos. Equilíbrio de força e equilíbrio de momentos. Básico. Então, o somatório de momentos em qualquer um desses pontos, tanto aqui quanto aqui, tem que ser igual a zero. E o MD é força vezes Z. Força vezes esse Z aqui, ó. É uma das forças vezes o braço de alavanca. Isso daqui a gente chama de equação 4, perfeito? Eu posso substituir agora a equação 1 na equação 4. Então, o meu MD é a força, que é o RC, que é toda essa expressão aqui, vezes o meu Z, que é esse braço de alavanca aqui, ó, que é D menos 0,4x, para isso aqui funcionar. Daqui, eu vou tirar, se eu multiplicar 0,85 vezes 0,8 e tudo mais, eu vou tirar essa expressão aqui, ó. MD é 0,68x vezes D menos 0,272x² vezes BW vezes FCD. Uma equação de segundo grau.
E essa equação aqui é muito importante para a gente encontrar a posição da linha neutra. Fundamental essa equação, a gente vai ver ela o resto da nossa vida em concreto, tá? Daqui que sai essa primeira equação. Ok. A gente tem nossas expressões aqui. Outra coisa que eu posso fazer, ó, aqui eu substituí 1 em 4, agora eu posso substituir 2 em 4. A equação 2 é essa aqui, ó, RT é F, Y, D vezes AS. E a equação 4, a minha força eu vou substituir por isso. E o meu braço de alavanca a gente já sabe o que ele é D menos 0,4x, ok? Daqui, então, eu tiro, se eu isolar o AS, eu chego que o AS é o momento de cálculo, dividido por D menos 0,4x, onde x é a posição da linha neutra. Percebam que a equação anterior, então, a gente precisa para achar a área de aço, vezes FYD, essa aqui é a equação para encontrar a armadura necessária. Estamos recapitulando o que a gente já viu em sala de aula, ok? Então, o que eu faço? Eu acho a posição da linha neutra, faço uma verificaçãozinha que a gente vai ver depois, mais adiante, mas eu acho a equação da linha neutra, eu acho a posição da linha neutra, com base na posição da linha neutra, eu jogo ela aqui, o meu momento, ele é conhecido, ele parte lá da isostática, da hiperestática, que é o valor do momento atuante da minha viga, o momento eu consigo calcular. O momento de cálculo é um momento majorado, que é o que? MK, opa, que esquece, MK vezes o meu gama, que normalmente é 1,4, então eu aumento o valor da resistência, aumento o valor do momento, tá? Aumento o valor do esforço, né? Então eu vou ter um momento de cálculo. Isso eu tenho. Isso aqui eu tenho como prever, chutar, um chute mais assertivo. A linha neutra é o que me falta. A tensão de escoamento, a tensão resistente aqui do aço eu tenho, já tabelado, né? Então, eu só preciso da linha neutra. Eu acho a linha neutra, jogo ela aqui. E aí eu calculo a área de aço. Quantos centímetros quadrados eu vou precisar de área de aço? Com base nisso eu defino o número de barras. Aquela equação da linha neutra, ela pode ser manipulada e reescrita para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, ao invés de eu jogar valores e determinar uma equação de segundo grau e calcular, aqui pessoal, só quem fez isso aqui, muito legal, isolou o x, tá? E aí eu consigo achar o valor da linha neutra direto. Tendo então aqui, isso que não é pessoal não. Tendo então aqui o valor do momento de cálculo, o valor do FCD, BW, D ao quadrado e tudo mais, eu consigo achar o x. Só jogar a expressão numérica de forma que... isso aqui não. Esquece isso. De forma mais geralzona aqui, tá? Então, era isso que eu queria. A aula acabou ficando um pouco grande, mas é porque para recapitular tudo aquilo que a gente já viu. Eu espero que com essa aula aqui vocês consigam lembrar, recordar, peguem o caderninho, ver o que tem anotado, peguem os slides anteriores, dá uma olhada na norma, tá? Para poder recapitular para a gente continuar. Porque aqui ó, a gente já tem as formulações para a gente calcular a nossa área de aço. O que a gente vai precisar ver então posteriormente é algumas limitações, tá? E como que o material se comporta dentro do estágio 3, que vão ser os domínios de deformação, tá? Que aí isso aí já é conteúdo novo, que eu não passei em sala, então não está aqui. Vou tratar numa aula ao vivo e depois a gente já parte para fazer diversos exercícios, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida vocês podem procurar, podem mandar o e-mail. E é isso daí, tá bom? Então valeu aí, pessoal. Um forte abraço aí, tá? Todo mundo, beleza?